Olá, amigos. Eu sou Maria Aparecida e esse é o canal Mediunidade Clínica destinado a falar sobre a sensibilidade do ser. Vamos lá? Hoje nós trazemos um conto de Iemanjá interpretado. O conto eu vou contar para você que a gente tirou do livro Mitologia dos Orixás de Reginaldo Prandi, né? O Reginaldo, ele é professor, ele é escritor, ele é sociólogo e ele fez um trabalho de coletar esses contos, saiu coletando, aprende aqui, escuta lá, e ele fez esse trabalho de coletar o conto, depois ele publicou, é um dos poucos livros que nós temos, assim, de peso, e é pesado mesmo, porque tem muitas páginas, tem muitas histórias, muitos contos de vários orixás e muitas histórias de Iemanjá, e eu escolhi uma das histórias para trazer para cá. O trabalho de pesquisa foi dele. A interpretação é do Evangelho segundo a Maria Aparecida, tá? Então, a gente vai comentar a história da Iemanjá e o conto que diz assim, que Iemanjá, ela ajuda Olodumaré. Quem é o Olodumaré? O Olodumaré é o Deus Supremo, Olorum, Zambi, Olofim, são vários nomes para o mesmo Deus Criador. Quando a gente está falando do mito cristão, a gente fala Deus é o princípio criador. Quando você está falando do mito afro, você diz assim, Olodumaré, ou então você diz Olorum, porque você sabe que os escravos vieram de várias regiões e cada região tinha um nome. E esses orixás se encontram aqui no Brasil, ou seja, aqueles africanos que vieram para cá, cada um com a sua crença, e eles encontram aqui. Eu acho assim linda essa ideia de aproximação que se dá aqui, porque nós ficamos com uma série de histórias vinda de uma série de regiões da África, né? Então, a Iemanjá, ela ajuda o Olorum na criação do mundo. Olorum, você já sacou então, é o princípio criador. E aqui você vê na criação, aparece a criação do mundo, Olorum e Iemanjá. Na mitologia cristã, a mitologia vai falar da criação do mundo, o elemento masculino, Deus, criou o mundo. Aqui você tem um Deus e uma deusa, você tem dois aspectos na criação, que é mais ou menos como nós entendemos aqui facilmente, homem e mulher, na produção de um novo ser. Então, você tem o elemento masculino e feminino na criação, né? E o Olodumaré, ele vivia sozinho lá no infinito, cercado apenas de fogo, chamas e vapores. Interpretação. Você tinha vapores. Se você tinha vapores, você tinha água. Então, você percebe a presença dos 4 elementos. Fogo, tá? E aí você tem lá a simbologia disso tudo que a gente vai, no passo a passo, abrindo tudo. Volta para o ponto. Cansado desse seu universo, cansado de não ter com quem falar, cansado de não ter com quem brigar. Ó, o departamento da comunicação, a briga é um tipo de comunicação. E o Olorum não tinha nem com quem brigar, ele decidiu pôr fim naquela situação, né? Então, ele libertou as forças de si. Ele não era o criador, então ele jorra de si. O universo foi criado a partir do potencial de Olorum, né? E desse jorrar de força e da violência dessas forças, ele faz jorrar uma tormenta de água. Aí você vê a chegada do elemento água no planeta, segundo o mito afro, né? E essas águas, elas se bateram com as rochas que estavam se formando, é o surgimento da terra, as rochas. Elas bateram nessas rochas que estavam se formando e elas vão fazendo grandes sulcos, grandes cavidades, né? Faz aquele buracão profundo
mundo lá. E aqui a criação se refere ao surgimento não de uma pessoa, mas da terra, porque estava vindo e estava fazendo. Faça um parênteses aí e a gente vai lembrar da teoria dos 4 elementos. Tá? Você lembra dos 4 elementos, fogo, terra. Quem fazia esta fala lá atrás era um filósofo grego dos antanhos, lá antes de Jesus, e ele conta do fogo, do ar, da água e da terra. E esse cara, Capanós, o filósofo, ele era chamado de Empédocles e ele conta dessa teoria dos 4 elementos, e essa teoria dos 4 elementos ela durou muitos séculos, até que no século XVIII, assim, sabe, a descoberta da divisão atômica. Olha, então o universo não é formado de terra, água, olha, aqui a gente tem outros elementos, mas durante muito tempo se pensou que o universo era formado dos 4 elementos, fogo, ar, terra e água, e isso o mito fala lá atrás, e isso a filosofia fala lá atrás, não é? Então, aí você hoje trabalha com a simbologia desses 4 elementos, mas durante muito tempo isso explicou o surgimento da vida na Terra. Voltando para a narrativa, a água encheu aquelas... Lembra que fez uns buracos profundos? Então a água chega e onde tem um buraco, o que ela faz? Ela enche aquela profundidade, né? E ao encher, essa água é o que a gente vai ver depois como mares e oceanos, em cujas profundezas morava Olocum. Olocum era o deus do mar no mito afro. Para quem está vendo na mídia que não tem imagens, depois procura lá que encontra. Eu levei as imagens mais recentes, já recebi elogios aqui por causa da imagem, né? Eu acredito muito no poder da imagem. Você gosta de olhar coisa feia? Seu zoinho procura coisa bonita. Então a imagem chega onde a minha voz não chega. E você vai lá ver a imagem para você ver que beleza. E do que sobrou da inundação se fez a terra, e na superfície do mar, junto à terra, a Iemanjá formou o reino dela ali. Ela se encantou com aquilo. Um parênteses, a Bíblia, na Gênesis, fala: Deus disse: haja água, que as águas que estão debaixo do céu se juntem no mesmo lugar, e assim se formam os mares. Depois a parte seca ele chama de terra. Então você vai comparando as histórias, os mitos, cada um do seu jeito, eles estão falando a mesma coisa. Volta para a narrativa. As algas, as estrelas do mar, os peixes, os corais, as conchas, as madrepérolas, são coisas do reino de Iemanjá. Né? E ali nasceu, então, a Iemanjá em prata e azul. Funções do prata, você lembra, o prata, ele é usado, quando você deu uma pincelada lá pela cromoterapia, o prata é usada como equilíbrio, estabilidade, corrige níveis de polaridade, né? Dá aquele equilíbrio ali, faz uma ponte entre o material e o espiritual, favorecendo a intuição. Esse é o significado do prata. Quando você fala do azul celeste, é uma cor relaxante, que lembra a paz, oferece serenidade. Quando você vai fazer um tratamento que você tem alguma tô com uma gargantite, uma ovidite, então aí você vai fazer o tratamento com azul claro, né? É um antisséptico, é um tratamento contra as inflamações. Então você vai vendo, a pessoa que está com sono, você não vai fazer um tratamento de aplicação nela de luz vermelha e luz amarela. Não, você vai fazer de um azulzinho lá, né, apagadinho. Então, a Iemanjá usa o prata, o celeste, o branco, são as cores que tem. E voltando para a narrativa, ela é coroada pelo arco-íris, que era o deus Oxumaré.
Eles não falavam assim, eles não sabiam lá atrás, né? Que o arco-íris ele é formado por pequenas gotinhas no ar que quando bate a luz do sol se reflete, né? Não, eles não sabiam disso. Eles viam aquele efeito colorido e eles entendiam que aquilo era uma força da natureza. Eles não sabiam como era feito, mas eles sabiam que era uma força da natureza que de vez em quando vinha, estava lá. E eles cultuavam a força da natureza como um deus, né? E que eram gotas suspensas no ar, o que não deixa de ser uma força da natureza. É um processo, uma dinâmica da natureza. Volta para a narrativa. Olodumare e Iemanjá, a mãe dos orixás, dominaram o fogo do fundo da terra. Então, esse fogo saiu da superfície e foi lá para o fundo da terra. E eles entregaram este fogo a um deus, o Aganju, mestre dos vulcões. Se a gente estivesse falando de mitologia grega, era Hefestos. Se a gente estivesse falando de mitologia romana, era Vulcano. Como a mitologia é afro, é Aganju. Estou fazendo a comparação entre as várias culturas, não é? Então, o Aganju era uma divindade dos vulcões e dos desertos. E esse fogo que mora lá no meio da terra, ele ainda respira aprisionado lá sob o comando dessa divindade, na parte mitológica. Hoje, o que nós sabemos que o fogo, à medida que a temperatura, à medida que você vai descendo, a temperatura vai se elevando. Então, era como se explicava isso lá atrás. Eles observavam o fenômeno e eles explicavam que era o Aganju que estava lá tomando conta do fogo. Se ele está lá tomando conta do fogo, não sei, mas que à medida que desce, esquenta, né? Então, e o fogo que se consumia na superfície do mundo, voltando para a narrativa, esse fogo foi apagado e ficaram cinzas ali. E com as cinzas, um outro orixá, Oko, fertilizou os campos. Então ele sai levando aquela cinza e sopra a cinza para lá e sopra a cinza para cá, e aquilo vai fertilizando os campos, propiciando o nascimento de ervas, frutos e árvores. Era como eles explicavam o surgimento dos bosques, das florestas, que foram então. Aí ele fez o plantio, aquele deus saiu lá fazendo o sopro dessa cinza lá, não é? E aí, quando nasce aquilo, eles são doados aos cuidados de Ossain ou Ossanha, que ele vai cuidar da planta. Quando ele cuida da planta, ele está vivendo um pouco do arquétipo de orixá, que é cuidar, que é tomar conta, que é zelar daquilo ali. E o Ossain, então, a representação dele é de um deus afro, portanto um deus negro, e que ele está lá no meio das florestas, mais ou menos como a gente tem aqui o Curupira, né? Mas lá é o Ossain. Nos lugares onde as cinzas foram escassas, nasceram os pântanos, e dos pântanos nasceram a peste. E teve um Deus que foi lá cuidar para que isso não se propagasse, para que isso fosse curado, era o Mulu, e ele foi lá cuidar da peste. E Iemanjá encantou-se com a terra e enfeitou com rios, com cascatas e lagoas, né? E aí tem o surgimento de Oxum, a dona das águas doces, porque Iemanjá era a dona das águas salgadas. Então, tudo estava feito e cada natureza se encontrava na posse de um dos filhos de Iemanjá. A herança, que quando você não dá uma coisa para cada filho, ela também dividiu a terra em reinos e deu para cada filho tomar conta de lá de uma coisa, né? E eles ficaram lá tomando conta. O mito diz, Obatalá, respondendo diretamente às ordens de Olorum, quem era Obatalá? Obatalá é aquele que criou o ser humano, né?
Se a gente tivesse falando de mitologia grega, era o Prometeu, que veio para a Terra e criou o ser humano. Na mitologia afro, quem vem para a Terra e cria o ser humano era o Obatalá, um deusão bonito também, todo vestido. E você de branco, né? Quando você vê os deuses, as imagens dos deuses, né? Via de regra, ele é feito com um elemento que parece um colarzinho aqui cheio de contas que tampa o rosto. Você vê o Deus de verdade? Você não vê. Então, na representação também é feito assim. E a representação dos deuses também traz aquele colarzinho, aquela cortininha de contas aqui na frente, para indicar, sabe, que a divindade a gente não acessa, a gente não vê, né? E com isso, ele povoou a terra, quer dizer, ele vem aqui, constrói os seres da terra. E os orixás, então, foram celebrados pelos humanos, porque eles foram construídos por um orixá. Nós estamos falando da deusa das águas sob o olhar do afro, que é Iemanjá, mas se a gente fosse olhar sob o olhar do grego, ele ia chamar de Afrodite. Então você tem no mito grego a deusa das águas, a Afrodite nascendo numa concha bonita, exuberante, peladona, né? E no mito afro, Iemanjá já tem um aspecto mais de Nossa Senhora, que é uma outra cultura que não estava lá. Como era a cultura de Nossa Senhora? Você lembra das roupas de Nossa Senhora? Tudo fechadinho, comportado, manga comprida, né? A Afrodite não era assim comportada de manga comprida. A Afrodite ela é retratada meio que nua, só assim, uma censurinha aqui na frente, mas o culto à beleza do físico. A Iemanjá, ela tem o corpo escultural, já dissemos isso lá atrás, né? Feito pela aculturação do povo europeu, mas ela é alta, esguia e branca e bem vestida, porque a Nossa Senhora não usava tanguinha, a Nossa Senhora usava roupa comportada, né? Então você vê que cada mito de fato apresenta a sua imagem da sua forma de pensar. A deusa nascida das águas marinhas, num lugar é Afrodite, em outros lugares a deusa do mar é Iemanjá. E nós vamos terminando o nosso conto por aqui. Você me diz o que você gostaria que a gente explorasse. Se você gostou, fala aí para mim que você gostou, mas você não fica só nessa historinha. Naquele livro que eu falei, no Mito dos Orixás, lá no primeiro slide, você encontra muitas histórias belíssimas de Iemanjá, né? Então você estuda, você pesquisa, você sabe, se interessa pelo tema, porque o seu desenvolvimento requer a sua participação. Fica com um abraço grande. No próximo momento, nós vamos falar dos rituais.